Olá pessoal, tudo bem? Para termos uma profundidade maior no nosso curso de DOE, é importante nós conhecermos algumas distribuições de probabilidade importantes ao planejamento de experimentos. Então vou começar falando da distribuição mais importante, que é a distribuição normal. A curva da distribuição normal, a gente costuma chamar ela também de distribuição gaussiana, ela se parece com o sino. E a função densidade de probabilidade que define uma curva com essa característica, f de x é igual a 1 sobre raiz de 2π sigma exponencial de menos meio de x menos μ sobre sigma ao quadrado, tá ok? Tudo isso daqui no expoente. Ela tem dois parâmetros, a média e a variância. Então, se eu digo que uma variável aleatória x é normalmente distribuída, eu posso usar essa notação aqui. X é normalmente distribuída com média μ e variância sigma ao quadrado. Então, sigma ao quadrado é o símbolo da variância e μ é o símbolo da média. Mas basicamente a média ela é uma medida de posição ou de tendência central, enquanto a variância é uma medida de dispersão ou de distribuição, digamos assim. Então, como que eu poderia representar esses parâmetros aqui na curva da distribuição normal? A média ela é a medida de posição, portanto é plausível que ela seja aqui no centro da distribuição, então vou colocar aqui o μ para representar essa média. E a variância, na verdade, nós não representamos ela de forma direta, nós representamos o desvio padrão sigma, que é a raiz, logicamente, da variância. O desvio padrão é localizado em relação à média no ponto de inflexão da distribuição normal. Essa distância aqui que eu estou destacando é a distância de um desvio padrão, tá ok? Então, aqui seria o sigma, ok? Que é o nosso desvio padrão. Eu posso dizer que aqui nós temos os pontos de inflexão. E, logicamente, ela é uma curva simétrica, então tanto para o lado direito quanto para o esquerdo nós vamos ter um desvio padrão aí em relação à média nos pontos de inflexão, tá ok? O que mais a gente pode dizer da distribuição normal? Ela é assíntota ao eixo horizontal, portanto, nós podemos dizer que x pertence a menos e mais infinito. Lógico que em casos específicos você pode restringir isso, por exemplo, parciais positivos, enfim. Então vamos supor aqui embaixo que eu tenho um caso específico da normal com média 100 e desvio padrão 1. Essa é a curva que está ilustrada aqui embaixo. Então a gente pode ver aqui que a média nesse caso é igual a 100 e está tranquilo também de observar que nós temos aqui uma distância de um desvio padrão em relação à média. Tranquilo? Se o desvio padrão é unitário, lógico, a variância 1 ao quadrado também vai ser unitário. Beleza? Como calcular a média e o desvio padrão? Então é bem simples, né? A média, todo mundo sabe como calcular a média aritmética. Então a média é o somatório para i igual a 1 até n de xi dividido por n, onde xi é a iésima observação, eu tenho n observações, então, portanto, n é o tamanho da minha população, da minha variável aleatória de interesse, tranquilo? Isso aqui pode ser calculado assim, x1 mais x2, somo todos os elementos da população, mais xn dividido por n, tranquilo? Já a variância é calculada da seguinte forma, sigma ao quadrado é igual a somatório para i igual a 1 até n de xi menos μ ao quadrado dividido por n, tranquilo? Basicamente, o que significa a variância? Seja essa subtração xi menos μ uma medida de distância de cada observação i em relação à média. A variância, ela é, portanto, a média dessa medida de distância em relação à média elevada ao quadrado. Então, pessoal, é o seguinte, vamos supor que eu não tenho acesso a toda a população e eu quero trabalhar a inferência em relação à distribuição normal. Então, vamos considerar aqui uma amostra de uma VA X, com média 100 e desvio padrão unitário. E eu tomei dessa VA uma amostra de 1000 observações, tá ok? Esse histograma vai nos ajudar a entender a distribuição dessa amostra. No histograma é possível ver a distribuição dessas 1000 observações. Nós percebemos que tem uma boa aproximação da distribuição normal, com uma frequência maior na média, e à medida que nós nos afastamos simetricamente da média, essa frequência diminui.
Quanto mais distante da média o intervalo de interesse, representado por cada uma das barras, menor será a frequência. Então, quando eu tenho uma população e dessa população eu retiro uma amostra, a partir da amostra não é possível conhecermos os parâmetros populacionais. Então, esses parâmetros são desconhecidos se eu estou trabalhando com a amostra. Então, o que fazer? Nós vamos trabalhar com estatísticas ou estimativas, tá ok? Então, a estimativa para a média é a média amostral, a estimativa para a variância populacional é a variância amostral. Então, sempre que eu colocar o chapéu, é porque a gente está trabalhando com uma estimativa, com uma aproximação. A média é a mesma coisa que a média populacional, somatório para igual a 1, porém eu considero aqui o tamanho amostral, que aí eu vou utilizar o símbolo n minúsculo. Então, somatório para igual a 1 até n, que é o tamanho amostral, de xi dividido pelo número de elementos na amostra. Ou seja, somo todos os indivíduos da amostra, todas as observações, x1, x2, mais xn, dividido por n, tranquilo? E a variância nós calculamos de forma parecida, somatório de forma parecida com a populacional, mas tem uma pequena diferença. Para igual a 1 até n de xi menos x barra, como eu não tenho mais a média populacional, vou trabalhar o desvio em relação à média amostral. Eleva ao quadrado. E ao invés de dividir pelo tamanho da amostra n, eu divido por n menos 1, que é o número de graus de liberdade que nós temos no cálculo da variância. Tem várias formas de pensar isso aqui e, lógico, estatisticamente também é possível provar que esse estimador da variância é um estimador sem vício, sem viés, para estimar a variância populacional. Mas, basicamente, eu posso pensar em algumas coisas simples, sem precisar de deduzir isso por agora. Por exemplo, se eu tiver uma amostra de uma única observação, não faz muito sentido, porque uma amostra de uma única observação, a média seria ela mesma, então não tem como você calcular a variância. Então você tem que ter uma amostra de 2 observações no mínimo para você conseguir trabalhar aí uma estimativa do parâmetro populacional. Se eu pegar os n desvios e eu souber n-1 desses valores desses desvios, o último eu consigo estimar, porque existe uma dependência entre eles, porque a soma dos desvios em relação à média, se eu desconsiderar esse quadrado aqui, sempre vai ser nula. Então, consequentemente, eu consigo sempre encontrar um dos desvios se eu tiver n-1. E eu tenho, portanto, ao invés de n graus de liberdade, n-1. Vou tentar demonstrar rapidamente essa questão de que a soma dos desvios em relação à média é nula. Resíduos ou erro experimental, tá ok? Então, o que acontece? Quando a gente está trabalhando com um processo probabilístico, qualquer variável aleatória ela vai ter valores que vão variar segundo uma distribuição de probabilidade. Por exemplo, se eu quero saber a altura dos indivíduos da população de São João del Rei, existe uma variabilidade grande. Essa altura da população de São João del Rei possivelmente é normalmente distribuída, então existe uma média e existe uma variância. Se eu pensar num caso mais de processo, se eu quiser trabalhar aí o diâmetro de peças produzidas numa determinada linha de produção de eixos, tem uma média, possivelmente a gente vai ter uma distribuição, porque o processo ele tem erros, o processo de fabricação ele tem desvios devido às imperfeições da máquina, às imperfeições do material que está sendo trabalhado ali, mas possivelmente a gente vai encontrar uma média e uma dispersão em torno dessa média. Então a gente tem como caracterizar qualquer variável por distribuições de probabilidade, e muitos processos vão ser normalmente distribuídos. Não todos os processos, mas a distribuição normal ela vai caracterizar muitas variáveis aleatórias contínuas. Então vamos pensar aqui no resíduo como sendo o desvio de uma observação em relação à média. Aqui eu vou trabalhar no caso amostral mesmo. Por exemplo, se eu pegar uma amostra com as seguintes observações: 5, 5,5, 6, 6,5 e 7. Calculando a média vai ser a soma 5 mais 5,5 mais 6 mais 6,5 mais 7 dividido por 5. Isso aqui vai dar 6, tranquilo? Então, se eu pego aqui todas as observações, coloco da seguinte forma: xi, 5, 5,5, 6, 6,5 e 7. E aqui eu coloco a média, 6,
Vou repetir aqui para todas as linhas. Eu posso calcular aqui o resíduo ou o erro em relação à média com essa formulinha aqui. Simplesmente a subtração. 5 menos 6... menos 1, 5,5 menos 6, menos meio, 6 menos 6, 0, 6,5 menos 6, 0,5 e 7 menos 6, 1. Tranquilo? Então, olha só, se eu somar o erro I, que é a soma dos desvios em relação à média, ok? Isso aqui dá zero. Pode pegar qualquer conjunto de dados e sempre vai dar nulo. Então, elevar ao quadrado na variância é um artifício utilizado para viabilizar o cálculo da dispersão média em torno da média. Porque se você não considerar o quadrado, sempre vai dar zero. Essa variância também pode ser calculada de outra forma. Eu posso desenvolver esse quadrado aqui e chegar nesse resultado aqui. Vou deixar como exercício para vocês. Isso tem em livros de estatística, mas enfim, fica da seguinte forma. Somatório de xi ao quadrado menos nx barra sobre n menos 1. Então, o que eu faço para calcular isso daqui? Eu tenho que elevar todas as observações ao quadrado, somar, depois subtrair isso da média multiplicado pelo tamanho amostral e dividir essa subtração por n menos 1. Essa fórmula, quando você está trabalhando manualmente, é mais simples de trabalhar, porque você fazer esses desvios aqui e elevar ao quadrado dá muito trabalho. Aqui eu só fiz os desvios e aqui eu peguei um conjunto de dados bem simples. Aí depois que você eleva ao quadrado, começa a ficar com muitas decimais em alguns casos e começa a complicar o seu cálculo. Então, o n-1 grau de liberdade está relacionado à questão de que se a soma dos resíduos é nula, isso implica que se você tem n-1 resíduos, você consegue encontrar o valor do enésimo desconhecido. Logo, tem-se n-1 graus de liberdade. É importante também a gente entender qual a influência dos parâmetros da distribuição no formato dela. Então é o seguinte, aqui nós temos aquela primeira distribuição que nós consideramos, que é x normal com média 100, desvio padrão unitário, que é a curva verde. Eu tenho uma curva aqui em azul, que é uma VAX normalmente distribuída com média 105 e variância 1, desvio padrão 1, e uma vermelha, que é normalmente distribuída com média 100 e variância igual a 2, tranquilo? Então, o que nós podemos concluir aqui observando essas distribuições aqui? É o seguinte, basicamente a gente observa que, comparando as distribuições verde e azul, que tem apenas a média diferente, com a mesma variância, o mesmo desvio padrão, nós podemos observar que a média ela desloca a distribuição, tranquilo? Então, considerando essas duas distribuições aqui, a verde e a azul, eu posso dizer que os desvios padrões dessas distribuições são iguais, mas a média da distribuição azul é maior que a média da distribuição verde. Agora, se eu considerar a variância, o que a variância faz? A curva em vermelho, ela tem variância 2. Se eu comparar ela com a curva verde, que é a que tem a mesma média, então faz mais sentido a comparação, eu posso observar que ambas têm maior probabilidade na média, igual a 100, porém, na verde essa probabilidade é muito mais alta. E na vermelha eu posso dizer que eu tenho muito mais probabilidade nas caudas. Então, de certa forma, a distribuição em vermelho é uma distribuição que tem uma dispersão maior. Isso significa, se eu estivesse comparando dois processos, por exemplo, que o processo verde é um processo mais preciso. O processo vermelho é um processo que tem um erro aleatório maior, tem uma variabilidade maior em torno da média. Então, nesse caso, eu posso dizer que sigma da curva vermelha é maior que da curva verde, que é a nossa de referência. E a média de ambas são iguais, certo? A vantagem de trabalhar com desvio padrão em detrimento da variância, raiz da soma para igual a 1 até n dos desvios em relação à média elevados ao quadrado, dividido por graus de liberdade, tá? A raiz pegando no denominador aqui também. Para conseguirmos uma interpretação mais simples da dispersão, é interessante trabalhar com desvio padrão, porque ele tem a mesma unidade que a média. Então, se eu utilizo o desvio padrão para descrever a dispersão de um processo ao invés da variância, ambas as medidas de posição e de dispersão vão ter a mesma unidade de medida. Então, eu posso trabalhar uma medida que a gente chama de coeficiente de variação. Quanto menor
for esse valor menor a minha variabilidade relativa à média. É interessante que em alguns casos aí isso seja baixo, por exemplo, aí abaixo de 10%. É o seguinte, vamos falar de probabilidade na distribuição normal. Começar a falar de probabilidade na distribuição normal. Vamos supor que essa curva aqui, ela está relacionada a uma variável aleatória que é normalmente distribuída, que seria o diâmetro de fios trefilados num determinado processo aí, numa determinada linha de produção de trefilação. Então, basicamente, nesse processo, nós temos aí uma média do diâmetro do fio que sai de 3,4 milímetros e para ter a dispersão na mesma unidade da média, vamos utilizar o desvio padrão de 0,1 milímetros. Então, a raiz da variância de 0,1 milímetros. Se eu quiser calcular essa probabilidade que está aqui, ó, probabilidade de x ser menor que 3,3. Vamos supor que isso aqui é importante, né? Essa probabilidade aqui pode ser uma medida aí que te dá valores indesejados aí, considerando um limite de especificação inferior de valores com desvios para além de um desvio padrão para baixo da média, que aí possivelmente você vai ter um fio mais fraco. Isso daqui eu posso descrever com o seguinte símbolo também. Probabilidade de x ser menor que um determinado valor na distribuição normal, nós podemos usar esse símbolo aqui, ó, φ desse valor de 3,3, tá? Isso está ilustrado aqui nessa área. Essa área sombreada aqui, ó, à esquerda de 3,3, essa probabilidade, está até escrito aqui bem pequeno, probabilidade x é menor que 3,3. Então, a probabilidade na distribuição normal, ela é simplesmente a área sob a curva, a área abaixo da curva dentro do limite ou dos limites de interesse. Nesse caso aqui, a gente só tem um limite superior, então eu quero a probabilidade abaixo desse limite. Tranquilo? E como que eu calcularia isso? Se eu considerar aqui conceitos de cálculo, nós sabemos que a FDP da distribuição normal, vou colocar aqui de forma mais geral agora, probabilidade de x ser menor que um valor a qualquer. Na distribuição normal, vai ser integral de menos infinito até a da função densidade probabilidade da distribuição normal, que é 1 sobre raiz de 2π sigma e elevado a menos meio de x menos mi sobre sigma ao quadrado. Tranquilo? Então, sempre eu vou ter que fazer essa integral aqui. Vamos colar aqui mais uma curva da normal para a gente pensar em outras situações. Por exemplo, se eu quero a probabilidade entre dois valores A e B aqui. Vamos chamar esse valor aqui de A e esse de B. Então, seria a área entre esses valores aqui sob a curva normal, abaixo da curva normal, tranquilo? Então, essa probabilidade de A menor que X menor que B, é lógico, eu faria a integral com domínios em A e B. Aqui eu só esqueci de colocar o dx aqui, né, pessoal? Importantíssimo. Da mesma função, tá? 1 sobre raiz de 2π sigma é elevado a menos meio de x menos mi sobre sigma ao quadrado dx. Essa integral é uma integral bem complicada de calcular, na verdade não há necessidade. Como que nós trabalhávamos antigamente? Com tabelas estatísticas que nós tínhamos os valores sempre à esquerda de alguns valores de interesse calculados, mas para todas as distribuições normais, porque eu posso ter médias distintas e variâncias distintas. Não, a gente tem uma distribuição normal que é padrão, com média 0 e variância 1. Qualquer distribuição normal específica pode ser padronizada e a partir da padronização nós conseguimos valores de probabilidade de interesse. Mas hoje, com o software estatístico, é muito simples de calcular essas probabilidades aqui, né? Então, antigamente a gente pensava assim, eu conseguia o φ de B e o φ de A, ou seja, as probabilidades à esquerda, e conseguia fazer esse cálculo depois da padronização. Porque a probabilidade de A menor que X menor que B, ela pode ser descrita da seguinte forma também, a probabilidade de X menor que B menos a probabilidade de x menor que A. Por quê? Se eu observar aqui, ó, fizer as curvas aqui assim, ó, vamos supor que B está aqui, e logicamente A vai estar aqui mais à esquerda, um valor menor, então eu posso ver que a área entre A e B é igual à área à esquerda de B menos a área à esquerda de A. Tranquilo? Então, por isso que a gente pode utilizar
esse artifício aqui. E nós conseguimos facilmente obter isso aqui com tabelas. Mas hoje eu posso obter isso aqui com software estatístico. Em breve nós vamos começar a fazer as aulas práticas e vamos ver no R como calcular isso aqui de diversas formas, tá ok? Mas enfim, voltando ao problema aqui, qual seria o valor dessa probabilidade? Eu já sei aí por experiência que dá em torno de 0,16 essa probabilidade. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês por quê. Porque é fácil a gente saber qual que é a probabilidade dentro de mais ou menos um desvio padrão, dentro de mais ou menos 2 desvios, né? Então aqui 3,3, 3,4 menos 0,1 tá a um desvio padrão da média. Então é fácil da gente saber esses scores de tanto utilizar aí esses valores na prática. Tranquilo? Logicamente, se eu considerar de menos infinito até mais infinito, eu vou ter um valor unitário, 100% de probabilidade, né? A gente sabe que a integral ela é o análogo à soma no espaço discreto, tranquilo? Então, como a gente está trabalhando na distribuição contínua, a integração é o conceito aí adequado para a gente conseguir trabalhar a probabilidade. Vamos falar aqui agora sobre a distribuição normal padrão. Normal padrão é representada pela letra Z, ela é uma distribuição normal com média 0 e variância 1, portanto desvio padrão também unitário. Então se a gente observar aqui, ó, que é bem fácil de ver, né, que a média é nula, e nós temos em relação à média, deixa eu tentar colocar aqui, desvio padrão unitário, aqui é sigma e aqui é a nossa média nula, tranquilo? Sigma igual a 1. Então, por exemplo, se eu pego uma VAX normalmente distribuído com média μ e variância sigma ao quadrado, para padronizar, eu simplesmente vou fazer o seguinte, pegar o valor de uma observação nessa população, ou nessa VA, subtrair pela média e dividir pelo desvio padrão. Se eu faço isso com todas as observações, na hora que eu tirar a média vai ser nula e o desvio padrão vai ser unitário. Então, a normal padrão é importante para essa questão aí que eu comentei para vocês, de você conseguir os scores dessa distribuição, que são aí os desvios em relação à média, né? E porque ela é adimensional, então na hora que você padroniza, você começa a trabalhar com um processo livre de unidades de medidas. Para finalizar, pessoal, vamos trabalhar aqui, ó, uma regra que é bastante importante aí na distribuição normal, pensando naquela questão de probabilidade, que seria a regra 68, 95, 99. Então é o seguinte, nessa ilustração aqui, ó, eu tenho novamente a distribuição normal padrão, que é Z, normal com média 0, e variância e, portanto, desvio padrão também unitário. Eu destaquei 3 áreas. Eu tenho primeiro essa área mais escura aqui, que seria a média, mais ou menos um desvio padrão. Depois eu tenho essa área aqui, um verde num tom médio, que seria a média mais ou menos 2 desvios padrões, e depois eu tenho um verde mais claro, que seria a área da média mais ou menos 3 desvios. Na verdade, não é bem isso que está aqui, né? Aqui eu tenho entre 2 e 3, entre menos 2 e 3, mas vamos considerar esse raciocínio que eu estou tentando estabelecer. Então é o seguinte, nesse primeiro caso aqui, μ mais ou menos sigma, dentro dessa área aqui verde escura, eu tenho essa probabilidade aqui, ó, de 0,6827. Essa é a probabilidade nessa área mais escura. Já nessa área aqui, ó, μ mais ou menos 2 sigmas, a probabilidade entre menos 2 e 2 vai ser de 0,9545. E, por fim, a probabilidade entre mais ou menos 3 desvios em relação à média, μ mais ou menos 3 sigma, é 0,9973. Isso para qualquer distribuição normal, não somente para a distribuição normal padrão, tranquilo? Então, se eu considerar a distribuição normal padrão, essa probabilidade aqui é a probabilidade de Z está entre menos 1 e mais 1, de mais ou menos um desvio padrão. Já esse segundo caso aqui é a probabilidade de Z estar entre menos 2 e 2 desvios padrões, e por fim a terceira é a probabilidade de Z estar entre menos 3
tá? Isso é importante, de certa forma, sim, porque em muitas aplicações nós vamos usar esses conceitos. Por exemplo, esse nível de probabilidade aqui é uma probabilidade que nós usamos muito em metrologia para descrever a repetitividade de um processo, que seria aí a probabilidade de você encontrar o erro aleatório de um processo de medição em relação à média, tá ok? Então, 0,9545 é a probabilidade comumente utilizada para descrever a repetitividade de um processo de medição. E 0,9973, por exemplo, é uma probabilidade muito utilizada em controle estatístico de qualidade. Geralmente, as cartas de controle consideram limites com mais ou menos 3 desvios padrões em relação à média. Então, com esse nível de controle, você tem 0,9973, uma probabilidade muito alta de encontrar o seu parâmetro que você está monitorando dentro dos limites, tá ok? Então é isso, pessoal. Em breve nós vamos fazer implementações e ver alguns exemplos no R para ficar mais fácil de entender os conceitos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.